dados. A gente vai ao estúdio da Rádio Itatiaia, agora Minas Gerais, o presidente falando ao vivo. Não vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro, deve ter Controladoria Geral da União, aí sim, é um ministério meu, etc., e ajudando para elucidar o caso aí. Agora, presidente, aproveitando que nós entramos no assunto Polícia Federal, vamos falar do Judiciário. Como é que está a relação do senhor com o STF, com o TSE, a confiança do senhor nas urnas? Como é que vai ser esse período daqui até as eleições? Quando eu falo em confiança nas urnas, né, a entrevista toda, quem está ouvindo aqui vai se preocupar apenas com isso. Nós queremos transparência, é só isso. Olha, o TSE não convidou as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral? Convidou. As Forças Armadas contribuíram, levantaram mais de 500 vulnerabilidades, 500 vulnerabilidades e apresentaram 9 sugestões. A gente espera que o TSE acolha todas as sugestões, que são técnicas. É só isso. Transparência, caldo de galinha, né, prudência, conselho, não faz mal a ninguém. Presidente, em entrevista a Itatiaia, o jurista Ives Gandra, ele disse que... Bom, nós mostramos ao vivo, então, um trecho de uma entrevista que está sendo concedida agora no Palácio do Planalto, à Rádio Itatiaia, entrevista ao vivo, e as nossas colegas, evidentemente, perguntaram ao presidente Jair Bolsonaro sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, quase 2 anos no cargo, vocês acompanharam aí, e o presidente, né, que partiu do boto a cara no fogo, como lembrou a Stephanie agora há pouquinho, para a Polícia Federal está funcionando. Lembrando, e verdade seja dita, um órgão do governo federal, a Controladoria Geral da União, participa dessa investigação e chegou à conclusão de que há indícios de crime em volume suficiente para justificar o pedido de prisão que a Polícia Federal apresentou à Vara Federal de Brasília, a primeira Vara Federal de Brasília. Mas o presidente, evidentemente, não saiu em defesa do ex-ministro da Educação, porque, evidentemente, sabe que para chegar à condição tão grave de pedir a prisão é porque a Polícia Federal provavelmente tem indícios bastante consistentes. Claro que a presunção de inocência tem de ser sempre resguardada. Qualquer brasileiro em qualquer condição é inocente até o trânsito em julgado, até que a justiça prove o contrário. Caberá aos investigadores provar as suspeitas de corrupção e tráfico de influência, mas para que a Polícia Federal chegue a uma demanda tão grave e a justiça aceite essa demanda é porque há indícios que merecem uma investigação mais próxima. E o presidente da República fez questão de ressaltar que isso mostra que a Polícia Federal, na gestão dele, não sofre nenhuma espécie de interferência. Lembrando que, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou o cargo, dizendo que o presidente interferia na direção da Polícia Federal, queria nomear o novo DG, o novo delegado-geral, queria interferir em determinadas delegacias regionais da Polícia Federal, Rio de Janeiro entre elas, Pernambuco também, foi motivo da saída, um dos motivos da saída do ex-ministro Sérgio Moro. Ele usa essa operação de agora para lembrar que a PF, que é um órgão autônomo, é um órgão de Estado, portanto, nenhum presidente deve interferir nela. Se interfere é que é o problema, não interferir é a obrigação. O presidente diz que a Polícia Federal não sofre nenhuma espécie de interferência no governo dele. Ele atribui ao ministro conversas estranhas, falando intimidades demais com esses dois pastores,
mas vale sempre lembrar também que esses 2 pastores, segundo o próprio ministro Milton Ribeiro, chegaram ao gabinete dele, Milton Ribeiro, a partir de um pedido do presidente Jair Bolsonaro. E naquela gravação da Folha de São Paulo, o ministro diz que, atendendo a uma determinação do presidente, ele recebeu o Gilmar, assim ele se refere a um dos pastores, e deixa ali claro que o critério, pelo menos foi o que ele disse naquela gravação, que o critério para a liberação de quase R$1 bilhão de todo o orçamento do FNDE é, primeiro, os municípios que mais precisam e depois os municípios que chegavam a ele a partir de demandas apresentadas pelos 2 pastores, o Ayrton e o Gilmar. Então, o presidente, resumidamente, respondeu a Itatiaia: tirem esse bicho de cima de mim. Gustavo Uribe está por aí para a gente avaliar um pouquinho do que disse o presidente. Aliás, não é, Uribe? A resposta sobre a Polícia Federal chama muito atenção porque é uma resposta frequentemente, ou era uma resposta frequentemente dada também, quando havia alguma operação contra integrantes de governos do PT, não é? O presidente, fosse ele Lula ou Dilma Rousseff foi mais atingida, né? Porque durante o mandato dela é que a Lava Jato deslanchou mesmo e passou a botar muita gente na cadeia, condução coercitiva e tudo mais. E um jeito de encontrar algo positivo na resposta era falar assim: olha, mas pelo menos vocês estão vendo que eu não interfiro na Polícia Federal e que a Polícia Federal é independente. Mas do boto a cara no fogo para se fez alguma coisa tem de pagar, tem uma estrada longa, né? Me lembrei agora de uma música que dizia: a saudade é uma estrada longa, meu caro Gustavo Uribe. É uma grande guinada, né, para tentar tirar o bode da sala. O próprio presidente Jair Bolsonaro, além de falar de que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro, disse que ele poderia voltar à condução da pasta. Caso não fossem provadas as denúncias contra ele, as irregularidades, ele poderia voltar ao Ministério da Educação. Então, o próprio presidente já tinha dado uma espécie de garantia de que Milton Ribeiro poderia voltar. Agora que ele foi preso, o discurso é outro. O discurso está na linha de que ele responda por seus atos e a Polícia Federal funciona normalmente. As aspas direitinho do presidente, que eu peguei aqui e anotei, é a seguinte: que Milton Ribeiro responda pelos atos dele, peço a Deus que não tenha nada. A Polícia Federal está agindo. Então, como você bem ressaltou, Colombo, é uma guinada, é uma mudança que se assemelha muito ao período, então, do Petrolão em relação ao PT à frente do Palácio Planalto, durante a gestão de Dilma Rousseff, que falava exatamente o mesmo discurso, de que naquele momento a Polícia Federal estava investigando e aqueles que tiverem realmente indícios e denúncias confirmadas, que eles pagarão com a lei, ou seja, eles serão condenados e aí cumprirão a pena que lhe forem impostas. Então, realmente é um discurso muito parecido e a gente tem visto também uma diferença entre Hamilton Mourão e o presidente Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão saiu em defesa do ex-ministro Milton Ribeiro, disse que é uma excelente pessoa e que a verdade sobre ele triunfará. Já o presidente Jair Bolsonaro decidiu mais sair pela tangente e adotar esse discurso mais seguro de que não acredita que Milton Ribeiro tenha feito alguma coisa, mas caso tenha feito, que ele cumpra o que ele fez. Uribe, e o presidente lembra também que esse é um sinal que eu não interfiro na Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal está investigando, está cumprindo mandatos de prisão, inclusive contra um ex-ministro seu, mas esse é um sinal de que eu não interfiro na Polícia Federal, porque isso vai respingar em mim também, foi o que disse o presidente, né? Quer dizer, ele sabe o potencial que essa nova crise, agora o agravamento de uma crise antiga tem politicamente, né? Já está construindo o discurso, Stephanie, de saída dele. Porque caso, e claro, isso vai ser muito aproveitado e utilizado pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro na disputa deste ano. Até porque o discurso da campanha do presidente tem sido, sobretudo, de apontar o dedo ao PT, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por escândalos de corrupção do passado. Então agora você deve ter também uma resposta, sobretudo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, candidatos adversários ao presidente. Então a saída dele neste momento tem sido essa, a tentativa de se descolar de Milton Ribeiro, dizendo que ele acabou sendo afastado, que o que ele fez, foi o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro que iniciou essa investigação pela Controladoria Geral da União. O próprio presidente diz que foi ele quem pediu para a Polícia Federal apurar este caso, e aí numa tentativa também de dizer que a Polícia Federal é independente. Isso prova que o governo dele não interferiu na Polícia Federal. E aí a gente
gente volta àquela fatídica reunião que Celso de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou publicizando. Na reunião, o presidente Jair Bolsonaro chega a cobrar mudança em alguns postos da polícia. O presidente Jair Bolsonaro disse que era da guarda, ou seja, da segurança pessoal de sua família. Já o ex-ministro Sérgio Moro disse que eram postos de superintendência da Polícia Federal. E aí fica essa dualidade de narrativas de ambos. Mas é uma saída do presidente para eventuais críticas que ele vai sofrer em relação a isso na campanha eleitoral.